Há alguns dias atrás, passei por um dia, digamos, turbulento. Precisava fazer várias tarefas e o pior de tudo é que todas pareciam muito relevantes. Para vocês terem uma ideia, teve um momento durante o início do meu dia que simplesmente não conseguia fazer nada. Sentia que estava paralisado, ficava olhando aquela lista e não conseguia resolver nada. E por incrível que pareça, ao final desse mesmo dia, consegui arranjar até tempo para jogar vôlei com meu irmão. Ao final desse mesmo dia, eu parei para pensar: caramba, como eu consegui fazer todos os meus deveres, pelo menos os mais importantes, e mesmo assim eu consegui encontrar um tempo para lazer. E com isso eu consegui formular aproximadamente 2 fundamentos e uma observação para que não ocorresse mais nenhuma vez esse mesmo problema de ter muitas tarefas para fazer. E sem mais delongas, a primeira coisa que eu fiz foi parar. Eu literalmente parei, respirei, rezei também e saí para tomar também uma água. Dessa forma, depois de 5 minutos eu retornei com a cabeça mais em ordem. Com a cabeça mais em ordem, pensei: quais dessas tarefas me levam a chegar mais perto da minha meta? E, querendo ou não, é esse o primeiro fundamento. E aqui eu acho muito importante ressaltar uma questão seguinte: caso você não tenha uma meta, talvez seja bastante interessante que você comece a criar algumas. Dessa forma, você faz o que Brian e Michael, autores do livro Um Ano em 12 Semanas, chamam de visão aspiracional. Ou seja, aquilo que você deseja para o seu futuro. Realmente, estamos falando do seu sonho. E com isso, depois de você definir o que você deseja para o seu futuro, você pode determinar uma data. É claro, uma coisa longa para você não precisar ficar tão preocupado e tão pressionado. Depois disso, ainda mais válido, é interessante você dividir ela em datas menores. Isso nos faz lembrar de uma frase de um cara muito famoso, o Carlos Drummond de Andrade. Quem teve a ideia de dividir o tempo em fatias foi um indivíduo genial, pois assim se renova a esperança. Criadas metas, talvez as tarefas comecem a mostrar um nível de importância maior uma das outras. Ou seja, você consegue priorizar qual tarefa vai levar você realmente ao seu objetivo final. E falando sobre isso, seria muito interessante saber quais são os seus sonhos. Para isso, fique à vontade para comentar aqui nos comentários. E seria muito legal incentivar você aqui. Sabendo o que vai te levar efetivamente ao objetivo, inicia a hora de você começar a ordenar. Ou seja, o que você vai fazer primeiro. E para isso, utilizei uma coisa bem simples. Pensei qual tarefa eu demoraria menos tempo para fazer. E aqui ressalto uma frase que gosto bastante: se a atividade demora menos de 5 minutos, faça agora. E vale aqui uma pequena correção. Eu não levo muito em consideração essa parte dos 5 minutos não. Às vezes a tarefa demora 20, eu tenho uma tarefa que vai demorar 1 hora e 20, vou optar, obviamente, pela tarefa de curta duração. O intuito aqui é eliminar as tarefas de curta duração para que na hora que você entre na tarefa de grande duração, que normalmente é a coisa mais importante da sua agenda, você não tenha que se preocupar que depois de terminar ela, você vai precisar fazer mais um monte de coisas. E você fica bem mais tranquilo. Com isso, o que nos resta agora é tirar uma aprendizagem disso tudo e evitar que você passe por momentos tão turbulentos como eu falei no vídeo. E basicamente, para resolver isso, faço 2 atitudes que me ajudam bastante. E diga-se de passagem, foi por não executar elas que eu acabei tendo esse prejuízo no início do dia. A primeira atitude é a técnica 3-2-1. Ela vem do livro O Método GTD. E basicamente aqui você vai pegar as tarefas que você vai fazer no dia de amanhã e planejar no dia anterior, de forma que você ordene essas tarefas com uma prioridade alta, 2 tarefas de prioridades médias e 3 tarefas de prioridades baixas. E a outra atitude está ligada à frase: coma o sapo logo pela manhã. E essa frase significa o seguinte: toda vez em que você tiver uma tarefa muito difícil para fazer no dia seguinte, tente eliminá-la logo pelo início da sua manhã. Dessa forma, você vai ter um dia muito mais fluido. Então, comece a se planejar, ou melhor,
é bem recomendado que você comece a planejar a sua agenda para eliminar as coisas difíceis no início do seu dia. E o terceiro ponto, e nem um pouco menos importante, é que você deixe o like nesse vídeo, né? Então, se planejar, analisar o tempo de execução de cada tarefa e ainda, se ela tem uma prioridade relevante em relação à sua meta, são coisas que podem te ajudar a tomar decisões diárias. Ao menos eu considero isso. E para você não virar uma pessoa sóbria demais, como diria Aristóteles, gravamos um vídeo aqui no canal em que falo por que você adotar uma postura de Thomas Shelby pode ser uma coisa prejudicial dentro da sua vida. Para isso é só você clicar aqui no link. Por fim, pessoal, espero muito que esse vídeo tenha te ajudado de alguma maneira. O meu convite permanece aberto para você se inscrever e, além disso, não se esqueçam de comentar aqui embaixo quais são os seus sonhos. E por minha parte é só isso. Fiquem todos com Deus. Até semana que vem.